Dor e comoção no sul do estado. Bombeiros encontram o corpo da menina de 11 anos de idade que caiu em um cânion na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Combate ao crime organizado. Operação desarticula grupo criminoso envolvido em fraudes bancárias, estelionatos, extorsões e até sequestros. A produção na indústria e o volume de serviços. Setores fecham maio em queda, de acordo com indicadores divulgados pelo IBGE. Futebol. Fim de semana tem catarinenses em campo pelas séries B e C do Campeonato Brasileiro. Uma mulher à frente do tempo. Exposição celebra os 124 anos de nascimento de Antonieta de Barros, a primeira deputada da história de Santa Catarina. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com os detalhes de uma tragédia. Bombeiros gaúchos encontraram a menina Bianca Zanella, de 11 anos de idade, que caiu em um cânion na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A menina foi encontrada já sem vida. Para chegar ao Parque Nacional, onde fica o cânion Fortaleza, enfrentamos uma estrada sinuosa. O local fica a 23 quilômetros do centro de Cambará do Sul. Nesta sexta-feira, o parque não funcionou. Em nota, disse que o fechamento foi em respeito à família de Bianca Zanella, que morreu após cair de uma altura de 70 metros. O acidente foi por volta da 1h da tarde da quinta-feira. Helicópteros de polícias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná sobrevoaram um cânion. A localização da menina veio depois do uso de um drone acoplado com uma câmera térmica, que detecta a temperatura corporal. Era um lugar de difícil acesso. Para descer, bombeiros precisaram perfurar rochas para fixar os equipamentos de rapel. Às 11 da noite, veio a confirmação de que ela havia sido resgatada, mas já estava sem vida. De férias na cidade, a família é de Curitiba, no Paraná. Estavam pai, mãe e 3 crianças, de 11, 9 e 5 anos. Eles visitavam o Mirante, ponto mais alto do cânion. A mãe contou à polícia que teria descido com os 2 filhos menores em direção à lanchonete e que a Bianca ficou para trás com o pai. De repente, a menina saiu correndo e despencou do desfiladeiro. A Polícia Civil abriu investigação e também solicitou uma perícia técnica para averiguar as condições de segurança do local. Aguardamos nesse momento a realização de perícia no local para que sejam aprofundadas regras técnicas de segurança do parque que irão auxiliar na completa elucidação do ocorrido. Uma pessoa morreu após 4 kitnets serem destruídas por um incêndio em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. O incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira. Bombeiros levaram 1 hora para combater as chamas, com o uso de 2.000 litros d'água. O homem foi encontrado morto no banheiro de uma das kitnets. A polícia científica e os bombeiros analisam as causas do incêndio. Já em Garuva, no norte catarinense, o desabamento de uma igreja provocou a morte do ex-presidente da APAI de Joinville. Jailson de Souza trabalhava no desmonte de um galpão em uma capela quando a estrutura desabou. O homem foi atingido por um caibro de madeira e ficou soterrado pelos escombros. Jailson teve traumatismo craniano, parada cardiorrespiratória, fraturas e hemorragia. Ele foi levado para o pronto-socorro de Garuva, mas não resistiu. Jailson presidiu a APAI de Joinville entre 2014 e 2016. A entidade divulgou uma nota de pesar pela morte do ex-presidente. E em Joinville, uma operação da Polícia Civil teve como alvo um grupo criminoso envolvido com fraudes bancárias, eletrônicas, estelionatos, extorsões e até sequestros. Os detalhes com o repórter William Tenório. As investigações iniciaram em 2022, após o sequestro de um casal em São Paulo. Na ocasião, a polícia conseguiu abordar o veículo em que os criminosos estavam com as vítimas. 2 deles conseguiram fugir, mas uma mulher ficou no carro e, durante a negociação, efetuou diversas transferências das contas bancárias das vítimas para de Laranjas. Durante as investigações, os policiais descobriram que um homem de 32 anos aqui de Joinville liderava todo o esquema financeiro do grupo. Ele alugava contas bancárias de terceiros e pagava até R$ 300 por movimentação. O homem ficava com 20% do valor de toda a movimentação financeira da quadrilha.
Além da prisão do suspeito, a Justiça determinou 16 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em Joinville, Araquari e São Francisco do Sul. No momento da prisão, a polícia encontrou 12 aparelhos telefônicos, informações de inúmeras contas bancárias de terceiros que incluíam as senhas de acesso aos aplicativos, computadores, drogas e dinheiro em espécie. Outros 8 aparelhos, entre eles os que pertenciam aos pais do suspeito, também foram apreendidos. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. E a Diretoria Estadual de Investigações Criminais deflagrou hoje uma operação para combater o tráfico interestadual de drogas. Uma oficina era usada para preparar veículos para serem usados no transporte de entorpecentes. Essa oficina foi desativada. A oficina ficava localizada em São José, na Grande Florianópolis. Segundo a polícia, um homem preso na operação mantinha a falsa oficina mecânica como entreposto para receber e distribuir drogas provenientes de fora do estado. No local, os entorpecentes eram colocados em compartimentos ocultos ou em tanques dos veículos para o transporte. O preso seria responsável por receber 30 quilos de cocaína apreendidos em outubro do ano passado em Barra Velha, Litoral Norte. Na ocasião, 2 mulheres foram presas em flagrante. Olha só, um homem de 39 anos de idade foi preso em Itapema, hoje, Litoral Norte, acusado de liderar um esquema de fraudes imobiliárias que lesou 119 vítimas com um prejuízo de mais de 20 milhões de reais. As investigações apontaram que esse homem, administrador de uma imobiliária de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, firmava contratos de locação e intermediação aparentemente legais. Tudo para captar calções, aluguéis antecipados e comissões. Esse dinheiro era ilegalmente apropriado porque não era repassado aos locadores ou devolvido aos inquilinos. O homem mudou para Santa Catarina, passou a atuar como corretor de imóveis e vivia uma vida de luxo, até parar na cadeia. E ontem nós falamos aqui no Band Cidade sobre o casal baleado na saída de um shopping no centro da capital. Você viu aqui ontem? Pois hoje a Polícia Civil divulgou novas informações que podem esclarecer as motivações para o crime. Segundo a polícia, o homem de 35 anos que aparece nas imagens no momento em que leva um tiro no tórax e outro no abdômen, portava uma bolsa cheia de drogas que foi arremessada para dentro de um condomínio momentos depois da tentativa de homicídio. Ele e a mulher de 40 anos, também baleada na perna, foram identificados. Na bolsa, os policiais encontraram maconha, êxtase e haxixe. Uma terceira pessoa fugiu após os tiros. A polícia acredita que o crime foi motivado pelo tráfico de drogas. O homem que perdeu um rim segue internado no hospital. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira, quando o casal saía do shopping. A polícia trata o caso como tentativa de homicídio qualificado. E antes do intervalo, olha só agora esse flagrante de irresponsabilidade absurda ao volante em plena BR-101. Aqui no telão, Polícia Rodoviária Federal flagrou um veículo a impressionantes 180 km por hora. Isso na BR-101 em Jaguaruna, no sul do estado. Está ali o veículo, ó, abordado com essa velocidade, depois de trafegar por essa velocidade. Só para você ter uma ideia, é 70 km por hora acima do limite da rodovia, que é de 110. O motorista foi abordado, como a gente vê aqui na foto, adiante, foi multado, R$ 880,41, 7 pontos na CNH e teve ainda suspenso o direito de dirigir. Para piorar a situação, esse carro aí, ó, estava com o licenciamento atrasado e tinha R$ 2.000 em débitos vencidos. A seguir no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E veja também, indicadores da indústria e de serviços em Santa Catarina apresentam queda no mês de maio. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O assunto agora é a política aqui no jornal. E política é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Repercutiu intensamente na política de Santa Catarina a informação que antecipamos na quarta-feira, a possibilidade do prefeito Topázio Silveira Neto assumir a condição de vice na chapa de Jorginho Melo à reeleição. Republicanos, um retorno, MDB, ainda uma incógnita. Telão, aí está. Seria essa dobradinha que poderia provocar
uma repercussão eleitoral estratégica pelo perfil empresarial de Topázio Silveira Neto. Próximo telão. Aqui nós temos Jorginho Melo com 2 deputados de Jaraguá do Sul. Antídio Lunelli, estadual, Carlos Chiodini, federal, hoje secretário da Agricultura. Nomes respeitáveis e que têm um bom trânsito. Ambos do MDB. Mas o que ocorre é que Jorginho Melo raciocina que o Norte ele já terá um cabo eleitoral estratégico. Próximo telão. Que é Adriano Silva, com quem o governador está alinhadíssimo. Então, talvez não houvesse a necessidade de entregar a um deputado representando o norte do estado. Próximo telão. Jaison Barreto. Por que eu coloco Jaison Barreto? É que o MDB de Santa Catarina vem perdendo consistência ao longo do tempo. Nas eleições que marcaram a retomada do pleito direto nos estados em 1982, o candidato do MDB foi Jaison Barreto. Perdeu por 12.500 votos para Esperidião Amin. E o MDB, ao longo da trajetória eleitoral catarinense, sempre teve candidato. Vamos lá. Pedro Ivo Campos, que se elegeu em 86, faleceu um pouco antes do término do mandato, concluído pelo seu vice, Cacildo Maldaner. Depois, em 90, 94 e 98, na década de 90, as 3 candidaturas MDBistas foram de Paulo Afonso Vieira, que se elegeu na segunda, 94. Próximo telão. Depois chegou Luiz Henrique da Silveira, que se elegeu em 2002, com reeleição em 2006. Vamos lá? Só que, em 2010 e 2014, o MDB não teve o cabeça de chapa, mas teve o vice, Eduardo Pinho Moreira, bancado por Luiz Henrique, que em 10 foi ao Senado da República e era o grande líder político do partido. Próximo telão. E, finalmente, Mauro Mariani, que foi candidato em 18 e não chegou ao segundo turno pelo advento Jair Bolsonaro, ficou em 3º lugar, mas MDB sempre presente, sempre na cabeça de chapa, sempre com destaque, como o maior partido catarinense durante décadas. E o que ocorreu em 22? Vamos lá. Uma convenção em que Antídio Lunelli era pré-candidato ao governo e foi derrotado internamente, com os MDBistas optando por Udo Deller, ex-prefeito de Joinville, para vice de Carlos Moisés, que não chegou no segundo turno. 2026, o MDB não terá candidato de chapa, a cabeça de chapa. E o que ocorre? Hoje começa a perder musculatura e consistência, especialmente porque na eleição passada não lançou candidato ao governo e corre o risco de ficar fora da majoritária. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até segunda-feira. Economia no Band Cidade. O IBGE divulgou hoje os dados de 2 importantes setores da economia catarinense relativos ao mês de maio: a produção da indústria e o volume de serviços. Aqui no telão as informações e começo com a produção industrial, que recuou em 9 dos 15 estados pesquisados no mês de maio. Santa Catarina foi um desses estados, por aqui a queda foi de 0,2%, menor que a nacional, que foi de meio ponto percentual. Na comparação com maio do ano passado, houve alta de 3,7%, o 5º melhor resultado do país. No acumulado de janeiro a maio, a alta foi de 4,8%, a 3ª melhor, atrás apenas do Pará e do Paraná. E nos 12 meses até maio, alta de 6,3%, de novo a 3ª melhor do país. No acumulado do ano, destaque para as áreas de alimentos, máquinas e equipamentos e também produtos de metal. E esses dados ainda não têm o impacto do tarifaço de Donald Trump, que só começa a valer efetivamente a partir de agosto.
Já está aqui no telão o setor de serviços. Em maio, também houve um recuo aqui em Santa Catarina, 0,9%. Outras 20 unidades da federação também tiveram queda. Em relação a maio de 2024, alta de 5,7%, a quinta maior do país. Nos 5 primeiros meses deste ano, alta de 5%, de acordo com o IBGE, de novo a quinta maior. E nos últimos 12 meses até maio, alta de 6,2%. E aí, no acumulado do ano para os serviços, destaque para os serviços prestados às famílias e também para os serviços de transportes e correios. E ainda na economia, uma pesquisa feita pela CNDL apontou que mais da metade dos brasileiros não controla os gastos mensais com o cartão de crédito, justamente a modalidade conhecida pela alta taxa de juros. 54% dos entrevistados disseram não fazer o controle de gastos mensais com o cartão de crédito. Entre os consumidores que utilizam o rotativo do cartão, 82% não sabem a taxa de juros mensal cobrada. Quando se consideram os últimos 12 meses antes da pesquisa, 68% dos entrevistados usaram o cartão de crédito todos os meses com frequência. Para a CNDL, o país enfrenta o pior momento de inadimplência dos consumidores. O descontrole do orçamento familiar se soma ao cenário socioeconômico e aos juros elevados como fatores que explicam o aumento do número de negativados. A seguir, Santa Catarina registra alta nos índices de alfabetização, mas sem atingir a meta estabelecida pelo Ministério da Educação. Tem também o esporte. E veja ainda, uma reportagem vai lembrar os 124 anos do nascimento de Antonieta de Barros, comemorados hoje. Os detalhes após o intervalo, portanto, continue com a gente. Estamos de volta para falar de educação. Santa Catarina apresentou melhora nos índices de alfabetização, segundo o indicador do Ministério da Educação. Só faltou atingir a meta estabelecida. As informações são do indicador Criança Alfabetizada, elaborado a partir de avaliações estaduais. Em Santa Catarina, o percentual de crianças alfabetizadas, que era de 61,38% em 2023, passou para 62% em 2024, uma alta de 0,62 ponto percentual. O resultado foi o 7º do país e acima da média nacional, que ficou em 56%. Apesar de positivo, o crescimento não foi suficiente para o estado atingir a meta estipulada para o ano passado pelo MEC, de 64,5% de crianças alfabetizadas. Agora as informações do esporte no Band Cidade. Série B do Campeonato Brasileiro neste fim de semana tem a sequência da 16ª rodada. O Criciúma, em uma situação delicada, encara a Ferroviária no sul do estado. Depois de 2 vitórias consecutivas, o Criciúma voltou a oscilar na competição. A equipe vem de 2 empates e 1 derrota nos últimos 3 jogos e está na 15ª posição com 17 pontos, a apenas 2 pontos do Atlético, 17º colocado e primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Para o duelo diante da equipe paulista, o técnico Eduardo Batista vai ter o retorno do lateral direito Marcinho. Com isso, Luiz Henrique pode voltar à lateral esquerda, mas vai ter que disputar a posição com Felipinho. Criciúma e Ferroviária se enfrentam neste domingo, às 16h no estádio Heriberto Wilson. A Chapecoense entra em campo no domingo para enfrentar o Remo no Oeste Catarinense. Para o duelo diante dos paraenses, o técnico Gilmar Dalpozo não possui desfalques. A Chapecoense é a 7ª colocada da Série C com 22 pontos, a 2 do Remo, 5º colocado, e do Avaí, 4º colocado e dentro do G4 da competição. O time catarinense vem de uma boa vitória fora de casa diante do Operário de Ponta Grossa. Em caso de vitória, a Chapecoense pode terminar a rodada dentro do grupo dos 4 melhores da Série B. Chapecoense e Remo se enfrentam neste domingo, às 6h30 na Arena Condá. Agora a Série C, pela 12ª rodada da primeira fase, o Figueirense tem duelo em casa diante do Náutico na luta para se aproximar do G8. O Figueirense chega ao duelo deste fim de semana em um momento peculiar na Série C. Ao mesmo tempo em que está a 3 pontos do São Bernardo, primeiro time dentro do G8 da competição, o time catarinense, 13º colocado com 13 pontos, está a apenas 3 pontos do Botafogo da Paraíba, primeiro time na zona de rebaixamento. Após a boa vitória fora de casa contra o Brusque por 2-0, elenco e comissão técnica querem a vitória dentro de casa para assumir de vez a luta pela classificação à segunda fase. Contra o Náutico, vai ser o duelo do terceiro melhor ataque, o do Figueirense, contra a melhor defesa, a do Náutico.
Figueirense e Náutico se enfrentam neste domingo, às 7 horas da noite, no estádio Orlando Scarpelli. Mudando de assunto, hoje é dia de lembrar uma mulher que rompeu barreiras, abriu caminhos e escreveu com coragem o nome dela na história. Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil e uma das grandes vozes da educação em Santa Catarina. Hoje são lembrados os 124 anos do nascimento de Antonieta, que tem um legado que inspira até hoje quem luta por igualdade, acesso ao ensino e também por respeito à diversidade. Olha só. Aos 124 anos do nascimento de Antonieta de Barros, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina exibe uma exposição que celebra o seu legado. E foi aqui, em Florianópolis, que Antonieta de Barros nasceu e construiu seu legado. Professora, jornalista e parlamentar, ela usou a educação como ferramenta de transformação social. E até hoje, a história dela inspira. A mostra reúne homenagens, documentos e publicações que revelam a trajetória da primeira mulher negra eleita deputada do Brasil em 1934, aqui mesmo, em Santa Catarina. E mesmo após a morte dela, em 1952, a história continua inspirando gerações. No Museu da Escola Catarinense, a terceira mostra de cartazes também celebra a trajetória de Antonieta de Barros. E essa mostra, ela tem como tema Escrevivências de Antonieta. Então, os estudantes, eles se inspiram nessas escritas da Antonieta para produzir os cartazes. E quem há décadas mantém viva esta história é Jerusi Romão, pedagoga e autora de 2 livros sobre a trajetória da deputada. O que nós hoje estamos vivendo em Santa Catarina, no dia 11 de julho, é o aniversário da mulher, que continua inspirando. E essa exposição, por exemplo, hoje aqui, que está trazendo cartazes de crianças das escolas catarinenses, demonstra que ela continua sendo inspiração e legado. A força da imagem de Antonieta também está nas alturas. No centro da capital catarinense, o rosto de Antonieta estampa um mural de 34 metros, a arte de Gougier Cavalcante. Homenagens e reconhecimento mais do que merecidos. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. Para rever o nosso conteúdo é simples, acesse o portal TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.